Abelhas do bioma Caatinga, retrospectiva da semana número 70. O primeiro vídeo foi Super Caixa Santos, ou Caixa Super Santos. Super Santos é a caixa, tá? Já tinha Santos Júnior, tem a Santos, que vocês estão vendo aqui. Então esse vídeo eu fiz, mostrei uma caixa idealizada para 4 espécies de abelhas, 2 do gênero Melípona, as 2 Urosua tiúba e a Urosua nordestina, 2 para abelhas do gênero Scapotrigona, a canuda e a tubuna. Então foi um vídeo. O outro vídeo foi diferença arbitrária de matriz, tá? Então a diferença eu disse que é arbitrária porque é a maneira que você vai selecionar. Aqui são matrizes, basicamente tudo aqui é matriz, inclusive aqui o cortiço está aqui atrás, é uma matriz. Dessa aqui eu só tiro as crias. Posso tirar mel? Posso. Só que um adendo. Gente, a mesma não há essa diferença de fato para você transformar uma abelha. Imagina o Langstroth fez a caixa, que é a caixa conhecida, patenteada mundialmente, para abelhas de gênero Apis. Imagina se ele criasse uma caixa para só reprodução, outra caixa só para a produção de própolis, outra só de pólen, outra só de mel. Não. Claro que numa qualquer extração, qualquer atividade dessa direcionada, você tem que priorizar uma coisa em relação à outra. Mas a mesma que é aqui eu faço a mesma caixa santa com as dimensões dela e para reprodução, para a produção de mel, que é o que a gente utiliza nas abelhas nativas, tá? Então, Jornal do ABC foi a 78. Nesse caso eu falei sobre a questão das abelhas, a questão lá das abelhas do parque. Um vídeo que eu quis relatar sobre isso e mostrei bastante a diferença em 30 dias. 90 dias, 2 abelhas morreram, 3 bem debilitadas e eu estou recuperando as abelhas. Perguntas e respostas é um quadro que eu venho fazendo há muito tempo e venho falando sobre algumas perguntas que muitos fazem, eu venho dando essas respostas. Então foi outro que eu falei algumas coisas interessantes sobre o cotidiano, sobre o que vocês pensam, porque eu fiz um vídeo chamado A Abelha Comercial. O que é essa abelha? Todas são comerciais de fato, as abelhas eusociais, porque abelhas eusociais e solitárias que ninguém quer saber, né? Raramente você tem 1 ou 2 pessoas aí na internet falando dessas abelhas. Eu já falei, mas também não crio, mas pelo menos conservo na natureza, ou até preservo, porque eu tenho áreas, propriedades rurais, e nessas eu não mexo, não tiro as abelhas, então lá não boto fogo, não faço desmatamento, as abelhas estão preservadas nesse sentido. Mamangava, que é o melhor polinizador do maracujá, ninguém está nem aí para esses, tá? O monocultura foi um vídeo que eu falei sobre a relação do que nós temos de plantas no Brasil para a produção de alimentos. Basicamente são exóticas, originárias principalmente da Ásia, da África, uma ou outra europeia. Aqui no caso da goiaba, estamos no submédio de São Francisco, Petrolina. A goiaba vem do México. Abacate também vem do México, tá? Os demais, se pensar em cítricos, nós produzimos de frutos, grãos. A cana não é nossa, é asiática, tudo é de fora, gente, tudo é de fora, tudo vem de longe. A cana não depende de polinizador, mas a maioria das plantas que eu falei depende de polinizador, não é essa abelha. Claro que seria excelente, mas ela não, que é a abelha nativa. E a abelha Apis eu falei porque é comercial, porque que a abelha é comercial e respondi para vocês dentro dessa questão da monocultura, que a monocultura é a criação, é a atividade só de um tipo de organismo vivo. No caso, mais voltado para a agricultura, mais para as plantas. Fechando o quadro da semana, fecho também com a Super Santos. Então veja Caixa Super Santos. Então eu faço essa abordagem, explico porque já foi muita gente entrando em contato, inclusive tem um telefone aqui para vocês entrar em contato, e eu falei sobre porque a caixa, onde eu fui buscar as informações, porque que ela é importante, porque ela pode ou não, você pode ou não utilizar. Eu, teoricamente, não vou utilizar, porque aqui eu não vou criar. A canudo seria a abelha, uma das espécies indicadas para a caixa. As urosua citadas, elas não estão aqui, elas são de fora, aqui elas são exóticas.
Turbonaíder. Ela pode servir para outras abelhas? Pode. Já me perguntaram se ela pode ser utilizada para a borá. Gente, a borá é muito grande. A borá é uma das maiores abelhas do Brasil, só perdendo em tamanho de tudo, das abelhas nativas, arapuá. Digo arapuá, trigona espina. Então a borá é muito grande, não serve. Eu não recomendo. Aqui bem claro. Eu mesmo que construí, eu vou falando, dando essas dicas. Então foi isso. Agradecendo você que assistiu, que é assinante do canal, que compartilha o vídeo e que comenta nos vídeos.